Bom dia, bom dia. Então, quero continuar um pouquinho falando sobre por que as pessoas têm tanta dificuldade em aderir a um tratamento, né? Seja qual for, né? Na minha área, é muito comum a procura pela qualidade, né, física, perda de peso e estética, né? Então, dentro de uma das minhas especialidades, então, mais voltado para isso que eu tô falando. Porém, vai ser um pouquinho generalizado, né? Serve para os outros tratamento de outras doenças também, outras patologias, outras comorbidades. Então, por que algumas pessoas elas têm tanta dificuldade em aderir ao tratamento? Então, um outro fator, né? Eu vou falar um pouquinho de cada, talvez um vídeo, 2, 3 ou 4. Então, um fator é o seguinte: quando uma pessoa ela precisa, né, iniciar um tratamento medicamentoso, ela enfrenta algumas restrições por isso, né? Qual é uma delas, né? Vou citar em primeiro lugar aqui, dentre algumas, é o seguinte: é a concepção que aquela pessoa tem de tomar remédio, né? Então, quer dizer, ela a vida toda entendeu que tomar remédio é algo que é só para pessoas doentes, né? Então, essa pessoa ela tem o quê? Ela tem um conceito, né? Ela tem um preconceito que medicação é para quem não está bem, para quem para quem não está com uma boa qualidade de vida, para quem se torna dependente de um estado que não é natural nosso, né? Então ela tem uma certa resistência, quer dizer, se eu começar a tomar um remédio, quer dizer que eu sou um doente, né? E isso na cabeça dela causa uma grande confusão, quer dizer, ela não aceita, né? Então muitas vezes a necessidade de tomar uma medicação, né, a necessidade de tomar uma medicação ela é muito bem indicada, porém o paciente ele não consegue, né, fazer o tratamento porque dentro da cabeça dele ele não aceita tomar uma medicação, né? E por que ele não aceita? Porque ele tem um conceito, um preconceito dizendo que se ele tomar uma medicação, ele está assumindo que ele tem uma patologia. Enquanto ele não toma essa medicação, ele não assume conscientemente, né, apesar de estar sabendo que ele tem uma patologia, ele não assume que ele tem uma necessidade, né? Então isso é uma das grandes dificuldades de iniciar um tratamento. Um dos segundos problemas em iniciar um tratamento medicamentoso, qual é também? Então o indivíduo ele inicia muitas vezes o uso de uma medicação, né? Então ele sente alguns efeitos dessa medicação, e nós temos alguns efeitos adversos que eles são geralmente eles são comuns das medicações, né? Nós usamos muito efeitos adversos das medicações para tratamentos, na verdade, né? Então, por exemplo, uma medicação que dá sono, a gente usa ela para o sono, mas ela não foi feita para dar sono, né? Ela foi feita um antidepressivo, direcionada para uma outra patologia. A gente usa aquele efeito adverso dela para, né, fazer um tratamento específico. Então, esse indivíduo começa a ter alguns sintomas, né, acarretados pelo uso da medicação, né? Então, eu tô tomando uma medicação para inibir o apetite, então eu tenho um pouco mais de agitação, posso me apresentar um pouco mais acelerado, um pouco mais de sudorese, né? Aumento a minha termogênese, aumento a minha frequência cardíaca, e isso não está me deixando muito bem. Veja bem, eu não tolero esses efeitos colaterais, a minha boca fica seca, né? Então eu não vou tratar. Então esse é um grande problema que a gente enfrenta, quer dizer, o indivíduo ele sente alguns sintomas adversos da medicação, né, e ele não quer mais tratar. Esses sintomas, geralmente eles não estão associados a complicações graves. Por exemplo, eu vou tomar uma medicação, ela vai me dar uma arritmia cardíaca, e sim, você vai suspender a medicação. Mas você suspendeu a medicação porque ela está deixando você com a boca seca, né? Ou ela está deixando você mais agitado, ou ela está deixando você suando mais, um pouco de dor de cabeça que passa depois de algumas horas que você toma a medicação, ou alivia com o analgésico, né? E a pessoa já desiste do tratamento por esses sintomas, né? Então, quer dizer, ela não é capaz de absorver a necessidade, né, e pesar o pró e o contra. Esse tratamento, geralmente, ele não é pro resto da vida, muitas vezes ele é temporário. Então ela não se submete a passar por esses sintomas, nem por tempo nenhum, para um benefício maior, né? Então essa é uma outra dificuldade que a gente enfrenta. Quer dizer, o paciente inicia um tratamento, tá me dando dor de cabeça, mas melhora depois de algumas horas? Melhora, mas 2 horas depois que eu tomo a medicação eu fico com dor de cabeça.
Tá, mas em benefício a um bem maior, não vale a pena. Ah, não tolero, não aguento, não quero, não vou tomar. Então isso é muito comum, a gente de enfrentar no consultório, no dia a dia, né? Então o efeito é diverso. Agora, existem efeitos colaterais que a gente deve suspender, né? Complicações graves, alterações, né, de algumas alterações que podem, né, gerar alguma complicação. Então, esse é o segundo ponto, né? O terceiro ponto, que também pode, né, dificultar, né, a perda de peso, o tratamento em si, é o quê? São fatores externos, assim como, por exemplo, né? Nossa, mas são outras pessoas, né? A opinião de outras pessoas. Nossa, mas você está tomando remédio, eu acho que você não precisa tomar remédio. Ai, fulano de tal tomou esse remédio e fez mal para ele. Quer dizer, a influência, né, de outras pessoas causando terrorismo, né? Então levando aquela pessoa que fica na dúvida se ela deve tratar ou não, interferindo numa conduta, numa harmonia do médico com o paciente, né? Porque se o médico já conversou com o paciente, já entraram no consenso, né? Então as pessoas têm que pensar muito bem em dar esse palpite, né, sem conhecimento, para falar, olha, não tome esse remédio, tá? Então essa pessoa já foi no médico, ela já combinou com o médico dela que ela vai fazer esse tratamento, né? Então existe esse fator. O outro fator é o quê? Aquelas pessoas que elas são contra tomar remédio, né? Então as pessoas falam assim, eu não sou a favor de tomar remédio, né? Então, eu não tomo remédio. Veja bem, lembra que eu falei no vídeo anterior, eu falei o seguinte, que muitas vezes as consequências do estilo de vida, né, a gravidade que se encontra o indivíduo e na sua patologia, na sua comorbidade, não nos permite mais o luxo de não usar medicamentos, né? Medicamento não é uma regra, né? Mas muitas vezes a gente precisa lançar mão deles porque o paciente está correndo um risco, né? Então ele está tão degradado, ele está num estágio tão além, né, daquilo que a gente pode entrar com só mudança de estilo de vida, que a gente precisa, né? Então a gente precisa entender como é que nós estamos naquele momento, quais são as nossas necessidades e quais são as possibilidades de eu sair daquele status, né? Então muitas vezes, né, não é uma regra, mas muitas vezes eu preciso lançar mão de um tratamento medicamentoso, né? Assim como um paciente com uma depressão, assim como um paciente com uma ansiedade, assim como um paciente com um transtorno de insônia, né, que você muda o estilo de vida, mas mesmo assim ele tem ainda dificuldade, né, de entrar no sono, né, ou de estabilizar a parte emocional para que a rotina dele volte, né, ao normal. Então assim, a gente precisa pesar o quê? O benefício, né? É claro que a tendência não é usar medicação até, né, por longo prazo, mas pelo menos até que o quê? Eu alcance um momento em que eu possa ficar sem, né, em prol da minha saúde. Não adianta nada falar, eu não tomo remédio, eu não faço isso, mas a pessoa está sem dormir, né, triste pra caramba, né, deprimido, ansioso, né, fazendo o quê? Fazendo complicações que podem estar prejudicando no seu trabalho, pode estar prejudicando no seu relacionamento. Então o indivíduo não consegue mais ter um relacionamento saudável dentro de casa, porque ele anda tão estressado, tão cansado, que ele não consegue se equilibrar mais, desconta em família, desconta na esposa, desconta no trabalho, desconta no funcionário, desconta no patrão, aí ele pode ser demitido. A sua irritabilidade, a sua tristeza é tal qual que ele não consegue mais, né, por si só, né, mudar nessa situação. Sua insônia é tal qual, ele não tem mais qualidade do sono, acorda muito esgotado, muito cansado, atrapalha no seu rendimento no trabalho, entendeu? Então assim, até que ponto eu tenho que pensar se vale a pena iniciar um tratamento medicamentoso ou não vale, tá? Então eu estou citando isso aqui porque às vezes alguém se identifica, né, e percebe, fala, poxa, eu sou um desses, né? E aí mais uma vez eu vou falar, como é que eu vou sair dessa situação? A pessoa que se identifica, né? Eu não consigo tomar remédio, eu tenho preconceito, qualquer coisa que eu sinto eu quero parar. Quer dizer, existem profissionais para ajudar você. Então, a intenção é o quê? Você procurar alguém para que você não permaneça mais escravo, né, desses seus conceitos, tá? Então, mais uma vez eu faço esse vídeo aqui na tentativa, né, no intuito de abrir, né, nossos olhos e deixar com que as pessoas fiquem mais
abertas a procurar ajuda nesse sentido, né? O importante é o quê? A gente poder mudar a nossa saúde, tá? E se muitas vezes esses preconceitos nossos nos impedem de fazer isso, vamos tratar, vamos procurar ajuda, né? Não vamos ter preconceito, né? Vamos procurar um profissional para nos dar um auxílio, né? Então essa nossa síndrome de ser super-herói, né? A gente acaba adoecendo lá na frente, né? E isso não nos leva a nada lá na frente, porque se você tem família, se você tem quem cuidar, essas pessoas acabam pagando o preço das consequências da sua resistência a tratar aquilo que você precisa. Tá bom? Então fica um abraço aqui, um beijo para todos e um bom dia.